No dia em que saí do orfanato, eu tinha R$ 800, uma mala velha e nenhum futuro planejado. O que eu não sabia é que também tinha uma herança. Uma fazenda abandonada no interior de São Paulo. Uma avó que morreu guardando segredos. E um trator vermelho que escondia a verdade mais chocante da minha vida. Eu nunca fui abandonada por acaso. Fui protegida. E o preço dessa proteção foi mais alto do que qualquer pessoa deveria pagar. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoraria saber até onde essa história vai chegar. E se histórias de descoberta, família e recomeços tocam você, aperte o botão de inscrever agora, porque o que você vai ouvir vai mudar a forma como você pensa sobre sacrifício materno. Manhã do dia 23 de novembro de 2024 começou como qualquer outra no orfanato Santa Teresa. Mas eu sabia que seria a última vez que acordaria naquele quarto compartilhado com 6 outras meninas. Hoje era o dia. 18 anos completos, maioridade alcançada, hora de sair. Olhei ao redor do dormitório pela última vez, tentando gravar na memória cada detalhe daquele espaço que havia sido meu lar por toda a vida. As paredes pintadas de um verde-água desbotado, as camas de ferro enfileiradas com precisão militar, as cortinas floridas que a irmã Beatriz havia costurado há 10 anos e que já estavam rasgadas em vários pontos. Meu nome é Thaís Martins. Pelo menos é o nome que as freiras me deram quando me encontraram na porta do orfanato em uma manhã fria de junho de 2006. Eu tinha apenas alguns dias de vida, embrulhada em um cobertor azul claro, dentro de uma caixa de papelão que antes continha fraldas. Não havia bilhete, não havia explicação. Apenas um bebê chorando e um mundo inteiro de perguntas sem resposta. Crescer no orfanato não foi exatamente ruim. As irmãs eram bondosas, dentro das limitações de tempo e recursos que tinham. Havia comida na mesa, roupas limpas, educação básica. Mas faltava algo que nenhuma instituição consegue realmente fornecer. A sensação de pertencer a alguém, de ser escolhida, de ter uma história que fosse só sua. Enquanto dobrava minhas poucas roupas e as colocava na mala surrada que a irmã Beatriz havia me dado na semana anterior, ouvi a voz dela me chamando do corredor. Thaís, querida, você pode vir até meu escritório quando terminar? Meu coração acelerou. A irmã Beatriz era a diretora do orfanato há mais de 20 anos. Uma mulher pequena e redonda, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado. Ela tinha sido a pessoa mais próxima de uma figura materna que eu já conhecera. Se havia alguém ali que se importava comigo como indivíduo e não apenas como mais uma criança sob sua responsabilidade, era ela. Terminei de arrumar minhas coisas rapidamente. A mala não ficou pesada. Tudo que eu possuía no mundo cabia em uma única bagagem de mão. 7 conjuntos de roupa, 2 pares de sapatos, alguns livros usados, uma escova de cabelo, produtos de higiene básicos e um caderno velho onde eu escrevia poesias ruins desde os 12 anos. Era deprimente quando parado para pensar. 18 anos de existência resumidos a menos de 10 quilos de pertences. O escritório da irmã Beatriz ficava no térreo. Uma sala pequena com uma escrivaninha de madeira, 2 cadeiras desconfortáveis e um crucifixo na parede. Quando entrei, ela estava sentada com as mãos cruzadas sobre a mesa e havia algo diferente em sua expressão. Seus olhos, normalmente calmos e controlados, pareciam vermelhos, como se ela tivesse chorado recentemente. Sente-se, minha filha, ela disse, indicando a cadeira à sua frente. Obedeci, sentindo um nó se formar em meu estômago. Irmã Beatriz nunca me chamava de minha filha, a menos que algo sério estivesse acontecendo. Thaís, ela começou, sua voz tremendo levemente. Há algo que eu preciso te dar. Algo que chegou aqui há muito tempo,
mas que eu fui instruída a entregar apenas quando você deixasse nossos cuidados permanentemente. Ela abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou um envelope grande, amarelado pelo tempo. A tinta das letras na frente estava desbotada, mas eu consegui ler meu nome escrito em uma caligrafia elegante e antiga. Para Thaís Martins, com amor. Minhas mãos tremeram quando peguei o envelope. Era pesado, como se contivesse mais do que apenas papel. Quem deixou isso? Perguntei, minha voz saindo mais rouca do que eu esperava. A irmã Beatriz suspirou profundamente. Sua avó, Dona Aurora. Ela veio aqui no dia em que você foi deixada conosco. Eu ainda era apenas uma freira comum naquela época, não a diretora, mas me lembro muito bem daquele dia. Ela era uma mulher de uns 45 anos, muito bonita, mas com um olhar absolutamente devastado. Ela nos deu esse envelope e nos fez prometer que o entregaríamos a você somente quando completasse 18 anos e deixasse o orfanato. Eu mal conseguia respirar. Minha avó? Eu tenho uma avó? Tinha, corrigiu a irmã Beatriz suavemente. Ela faleceu há alguns meses. O advogado dela, um homem chamado Dr. Henrique Costa, nos contatou em agosto para confirmar que cumpriríamos o acordo. Sinto muito, Thaís. Sei que isso deve ser muito difícil de processar. Difícil de processar era um eufemismo absurdo. Por 18 anos, eu acreditei que estava completamente sozinha no mundo, que ninguém me queria, que ninguém havia pensado em mim depois de me deixar naquela caixa de papelão. E agora descobria que tinha uma avó que pensou em mim, que planejou esse momento, que guardou segredos por quase 2 décadas. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Por que ela me deixou aqui se sabia quem eu era? A irmã Beatriz balançou a cabeça. Não sei, querida. Ela não nos deu explicações. Apenas disse que era a única maneira de protegê-la e que tudo estaria explicado na carta. Ela nos fez jurar que não abriríamos o envelope, que era só para você. Olhei para o envelope em minhas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Parte de mim queria rasgá-lo ali mesmo e descobrir todos os segredos de uma vez. Outra parte tinha medo do que poderia encontrar dentro. E se a verdade fosse pior do que não saber nada? Você quer que eu fique aqui enquanto você lê? Ofereceu a irmã Beatriz. Balancei a cabeça. Não, eu preciso fazer isso sozinha, mas obrigada, por tudo, por me cuidar todos esses anos. Ela se levantou e veio até mim, colocando suas mãos pequenas sobre meus ombros. Você sempre foi uma menina especial, Thaís. Forte, inteligente, bondosa. Onde quer que a vida te leve agora, sei que você vai ficar bem. E se algum dia precisar de qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Abraçamos rapidamente, ambas segurando as lágrimas, e então eu saí do escritório carregando o envelope que continha respostas para perguntas que eu nem sabia que podia fazer. Voltei ao dormitório, mas estava vazio. As outras meninas estavam nas aulas ou nas atividades matinais. Sentei-me na minha cama pela última vez e com dedos trêmulos abri o envelope. Dentro havia 3 itens, uma carta de várias páginas escrita à mão, uma pequena chave de latão e um pedaço de papel com um endereço. O endereço dizia: Estrada do Pinheiro Velho, quilômetro 3, Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Peguei a carta primeiro. O papel era fino e delicado, do tipo que se usa para escrever cartas importantes. A data no topo me fez engasgar. 15 de junho de 2006. O dia em que nasci. Minha querida Thaís, começava a carta, e tive que parar de ler por um momento, porque ninguém nunca me chamou de minha querida antes. Respirei fundo e continuei. Minha querida Thaís, se você está lendo isso, então já tem 18 anos e está deixando o orfanato Santa Teresa. Também significa que eu não estou mais neste mundo, porque jurei a mim mesma que se conseguisse viver até você se tornar adulta, encontraria a coragem de contar a verdade pessoalmente.
Mas a vida nem sempre nos dá o tempo que precisamos, não é mesmo? Eu sou Aurora Martins da Silva, sua avó. Ou pelo menos é assim que você deve ter sido informada. A verdade é mais complicada do que isso, minha querida, e está guardada em um lugar seguro, esperando por você. Sei que deve estar confusa, talvez até com raiva. Por que uma avó deixaria sua neta em um orfanato? Por que não a criou? Por que guardou segredos por tanto tempo? As respostas para essas perguntas não cabem em uma carta, Thaís. Elas estão gravadas em toda uma vida de escolhas difíceis, de sacrifícios e de um amor que foi forte o suficiente para fazer o impensável. No endereço que incluí neste envelope, você encontrará uma propriedade. Uma pequena fazenda com 12 hectares de terra em Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo. É sua agora. Deixei tudo em seu nome, preparado por um advogado de confiança, Dr. Henrique Costa. Ele tem todos os documentos necessários e vai ajudá-la com qualquer questão legal. Mas a propriedade em si não é o presente mais importante que estou te deixando. O verdadeiro presente é a verdade, e a verdade está escondida em um lugar que foi muito especial para mim durante todos esses anos em que vivi sozinha, pensando em você todos os dias. Atrás do galpão, você vai encontrar um trator vermelho, um Massey Ferguson antigo que comprei em 1976 e que mantive funcionando com pura teimosia e muito óleo de motor. Debaixo do assento desse trator há uma caixa de metal. Dentro dessa caixa está tudo o que você precisa saber sobre quem você é, de onde veio e por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Eu sei que é pedir muito, minha querida. Viajar até um lugar desconhecido, vasculhar uma propriedade abandonada, procurar por respostas que podem ser dolorosas. Mas você merece saber a verdade. Você sempre mereceu. A chave que está junto desta carta abre a porta da frente da casa. Tudo lá dentro está exatamente como deixei. Não foi muito, mas foi meu lar por quase 50 anos. Agora é seu. Espero que, quando encontrar o que escondi no trator, você consiga entender. Espero que consiga me perdoar pelas escolhas que fiz. E espero que saiba que cada dia longe de você foi uma tortura, mas uma tortura necessária para mantê-la segura. Você é mais forte do que imagina, Thaís. Teve que ser, para sobreviver e crescer sem família. Use essa força agora. Vá até Santo Antônio do Pinhal. Encontre o trator vermelho. Descubra quem você realmente é, com todo o amor que nunca pude mostrar. Aurora Martins da Silva. Quando terminei de ler, havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Li a carta mais 2 vezes, memorizando cada palavra, cada vírgula, tentando imaginar a mulher que a havia escrito. Aurora. Minha avó Aurora. Ela pensou em mim, planejou para mim, guardou segredos para me proteger. Mas proteger de quê? Olhei para o endereço novamente. Santo Antônio do Pinhal. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar. Peguei meu celular antigo e pesquisei no Google. Era uma pequena cidade no interior de São Paulo, perto de Campos do Jordão, conhecida por seu clima frio e por plantações de pinheiros. Ficava a aproximadamente 200 quilômetros de Curitiba, onde eu estava agora. Verifiquei minha conta bancária. Eu tinha R$ 843 economizados do pequeno subsídio mensal que o orfanato dava aos adolescentes mais velhos que ajudavam com as crianças menores. Não era muito, mas talvez fosse suficiente para uma passagem de ônibus e alguns dias de comida, enquanto eu descobria o que fazer. Eu não tinha emprego esperando por mim. Não tinha apartamento alugado. Não tinha planos além de sobreviver. A maioria dos jovens que saíam do orfanato aos 18 anos ia morar em pensões baratas ou dividir apartamentos com outros ex-residentes, procurando trabalhos de meio período enquanto tentavam descobrir como ser adultos. Mas eu tinha algo que eles não tinham:
Tinha um segredo esperando por mim em um trator vermelho. Tinha uma avó que me amou à distância. Tinha uma propriedade com meu nome nela. E, mais importante, tinha finalmente a chance de descobrir de onde eu vinha. Me levantei da cama e olhei ao redor do dormitório pela última vez. Pensei em todas as noites que passei aqui, olhando para o teto e me perguntando quem eram meus pais, por que me deixaram, se eu tinha algum parente em algum lugar pensando em mim. Agora eu sabia. Tinha uma avó que pensou em mim todos os dias, e ela tinha deixado respostas. Fechei minha mala, peguei o envelope com a carta, a chave e o endereço e saí do orfanato Santa Teresa pela última vez. Era hora de descobrir quem Thaís Martins realmente era. Na recepção do orfanato, a irmã Beatriz estava esperando para se despedir. Ela me entregou um pequeno envelope com R$ 500, uma doação anônima que sempre davam aos jovens que saíam aos 18. Para ajudar você a começar, disse ela, com os olhos marejados. Abracei aquela mulher que havia sido a coisa mais próxima de uma mãe que eu conheci. Vou escrever, prometi. Vou contar o que descobrir. Sei que vai, minha filha. Você sempre foi de cumprir suas promessas. Saí pela porta da frente, descendo os mesmos degraus de concreto onde 18 anos antes uma mulher chamada Aurora havia me deixado em uma caixa de papelão. Olhei para trás uma última vez, para o prédio grande e cinza que havia sido meu único lar. Então me virei e comecei a caminhar em direção à rodoviária. Santo Antônio do Pinhal estava me esperando, e com ele a verdade sobre quem eu era. A viagem de ônibus de Curitiba até Santo Antônio do Pinhal levou quase 7 horas, com 2 baldeações e uma parada prolongada em São José dos Campos. Paguei R$ 180 pela passagem, o que deixou minhas economias em R$ 1.063 no total, contando com a doação da irmã Beatriz. Não era muito para começar uma vida nova, mas pelo menos agora eu tinha um destino. Passei a maior parte da viagem olhando pela janela embaçada do ônibus, observando a paisagem mudar de urbana para rural, de plana para montanhosa. Reli a carta de Aurora pelo menos 5 vezes, memorizando cada palavra, cada vírgula, procurando por pistas escondidas nas entrelinhas. A verdade está escondida em um lugar que foi muito especial para mim. O que tornava um trator especial? Era apenas um veículo de trabalho, não era? Ao meu lado, uma senhora idosa tricotava um cachecol azul e me lançava olhares curiosos de vez em quando. Por fim, ela perguntou: "Primeira vez em Santo Antônio do Pinhal, querida?" Assenti, guardando a carta cuidadosamente na mochila. "Vou visitar uma propriedade que pertenceu à minha avó." "Ah, que bonito! Família é tudo, não é mesmo?" Ela sorriu, mostrando dentes amarelados. "Moro lá há 40 anos. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece." "Qual era o nome da sua avó?" Talvez eu a conhecesse. "Aurora Martins da Silva." O rosto da mulher se iluminou imediatamente. "Dona Aurora, claro que conheci. Mulher trabalhadora aquela, sempre muito reservada, mas de coração bom. Costumava vender verduras na feira aos sábados. Tinha os melhores tomates da região, todo mundo dizia. Ela faleceu há alguns meses, não foi?" Que tristeza. Meu coração acelerou. "A senhora a conhecia bem?" Bem, não posso dizer. Como eu disse, ela era reservada. Mas nos últimos anos ela parou de ir à feira. Ouvi dizer que estava doente. Câncer, coitada. Morreu sozinha naquela fazendinha dela, dizem. O padre Miguel, que foi quem a encontrou quando ela faltou à missa por 3 domingos seguidos. Engoli em seco, imaginando minha avó morrendo sozinha, sem ninguém para segurá-la, sem ninguém para dizer adeus. Por que ela escolheu viver assim? Por que abriu mão de tudo, inclusive de mim? Ela nunca falou sobre família? Perguntei, tentando manter minha voz firme. A senhora franziu o senho, pensativa. Não que eu me lembre, mas sabe como é cidade pequena, né?
As pessoas conversam. Eu ouvi uma vez, na padaria, alguém comentar que Dona Aurora tinha uma tristeza antiga nos olhos, como se tivesse perdido algo muito importante há muito tempo atrás. Ou alguém, pensei. Ela me perdeu. Ou melhor, me entregou. O resto da viagem passou em um borrão. Cheguei a Santo Antônio do Pinhal às 5:30 da tarde, quando o sol já começava a descer atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e rosa. A rodoviária era pouco mais que um ponto de parada, com um pequeno abrigo e uma lanchonete fechada. 3 pessoas desceram do ônibus comigo, incluindo a senhora tricoteira, que me deu um tapinha carinhoso no ombro antes de se despedir. Boa sorte com a fazenda da sua avó, querida, e se precisar de alguma coisa, pergunte por Dona Odete na padaria central. Todo mundo me conhece. Agradeci e fiquei ali parada, com minha mala aos pés, olhando ao redor. Santo Antônio do Pinhal era exatamente como eu tinha imaginado ao pesquisar na internet. Uma cidadezinha encravada entre morros verdejantes, com casas simples de tijolos aparentes, algumas poucas pousadas para turistas e uma igreja branca no centro da praça. O ar era frio e úmido, carregado com o cheiro de pinheiros e fumaça de lenha. Peguei meu celular e abri o mapa. A estrada do Pinheiro Velho ficava a aproximadamente 4 quilômetros dali. Não havia táxi à vista e o aplicativo de transporte não funcionava naquela cidade pequena. Teria que caminhar ou pedir carona. Decidi caminhar. Precisava do tempo para processar tudo o que estava acontecendo, e a ideia de chegar à propriedade da minha avó de carona com um estranho parecia errada de alguma forma. Isso era algo que eu precisava fazer sozinha. Ajeitei a mochila nas costas, peguei a mala com a mão direita e comecei a andar pela rua principal. Passei por uma padaria onde o cheiro de pão fresco me fez o estômago roncar, lembrando-me de que não comia nada desde o sanduíche que comprara na rodoviária de São José dos Campos. Mas continuei andando. Comeria depois. Primeiro, precisava ver a casa. A estrada principal logo deu lugar a uma via de terra batida que subia pela encosta da montanha. Meus braços começaram a doer por causa do peso da mala e tive que parar 2 vezes para descansar. Na terceira parada, encostado em uma cerca de arame farpado que delimitava um pasto onde algumas vacas pastavam preguiçosamente, finalmente permiti-me sentir o peso de tudo que estava acontecendo. Há 24 horas atrás, eu estava no orfanato, sem família, sem passado, sem futuro definido. Agora estava a meio caminho de uma propriedade que era minha por herança, procurando por segredos guardados em um trator, tentando entender uma avó que nunca conheci. Era demais, era surreal. Mas também era a primeira vez na minha vida que sentia que estava indo em direção a algo, em vez de apenas fugindo da solidão. Continuei caminhando. O sol estava quase se pondo quando finalmente vi a caixa de correio. Era branca, ou tinha sido branca em algum momento do passado, agora estava desbotada e descascada, com o nome A.M. Silva pintado à mão na lateral em letras que mal se distinguiam. Meu coração disparou. Aqui. Ela viveu aqui. A entrada era uma trilha estreita de terra, com mato crescendo nas laterais, flanqueada por pinheiros altos que bloqueavam a luz do sol. Arrastei minha mala pelo caminho irregular, tropeçando em pedras e raízes expostas. Depois de uns 50 metros, a trilha se abriu em uma clareira, e eu vi a casa pela primeira vez. Era pequena, muito menor do que eu havia imaginado. Uma construção simples de alvenaria pintada de branco, com apenas 4 janelas na frente, um telhado de cerâmica vermelha e uma varanda de madeira que corria ao longo da fachada principal. A pintura estava descascando em vários lugares, e algumas telhas estavam quebradas ou faltando. O jardim da frente, que devia ter sido bonito uma vez, agora era um mar de mato alto e flores silvestres que cresciam sem controle.
Mas mesmo em seu estado de abandono, havia algo acolhedor na casa. Algo que me fez sentir, pela primeira vez desde que podia me lembrar, como se estivesse chegando em casa. Deixei a mala na varanda e peguei a pequena chave de latão que Aurora havia deixado no envelope. Minhas mãos tremiam quando a inseri na fechadura da porta da frente. Por um momento, temi que a fechadura estivesse enferrujada demais para funcionar depois de tantos anos, mas a chave girou suavemente, como se tivesse sido lubrificada recentemente. Talvez o advogado, Dr. Henrique, tenha cuidado disso. A porta se abriu com um rangido alto que ecoou pela casa silenciosa. Um cheiro de mofo e poeira me atingiu imediatamente, mas por baixo dele havia algo mais. Um perfume floral fraco, quase imperceptível, como se alguém tivesse usado lavanda e isso tivesse se impregnado nas paredes ao longo dos anos. Entrei devagar, meus passos ecoando no piso de tábuas de madeira. A sala de estar era modesta. Um sofá velho coberto com um lençol branco amarelado pelo tempo, uma poltrona de leitura perto da janela, uma estante de livros com volumes antigos, uma mesinha de centro com uma toalha de crochê. Tudo estava coberto por uma camada fina de poeira que brilhava na luz dourada do fim de tarde que entrava pelas janelas sujas. Na parede acima do sofá havia uma fotografia emoldurada. Me aproximei limpando o vidro com a manga da blusa. Era uma foto em preto e branco de uma mulher jovem, talvez com 20 e poucos anos, sentada em um trator. O mesmo trator da carta? Ela sorria para a câmera, os cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, usando macacão de trabalho e botas. Havia uma alegria genuína em seu rosto, uma leveza que contrastava com a tristeza que Dona Odete havia descrito. Isso era Aurora, minha avó, antes que a vida a tornasse triste e reservada. Percorri o resto da casa lentamente, tocando objetos, abrindo gavetas, tentando conhecer a mulher que viveu ali por meio das coisas que deixou para trás. Na cozinha, encontrei pratos ainda na escorredora ao lado da pia, como se ela tivesse lavado a louça do jantar e nunca mais voltado para guardá-la. O calendário na parede ainda estava aberto em março de 2024, com um círculo vermelho no dia 15, meu aniversário de 18 anos. Ela marcou, ela lembrou. Mesmo sabendo que não viveria para me ver nesse dia, ela marcou no calendário. Tive que me sentar em uma das cadeiras da cozinha e respirar fundo para não começar a chorar ali mesmo. No quarto, encontrei uma cama de casal com colcha de retalhos feita à mão, um guarda-roupa velho, mas bem conservado, e uma cômoda com uma escova de cabelo prateada em cima. Ao lado da cama havia uma mesinha de cabeceira, e sobre ela uma pilha de cadernos com capas duras. Peguei o de cima e abri. Era um diário. A letra era a mesma da carta que a Aurora me deixou. 15 de junho de 2006. Hoje foi o dia mais difícil da minha vida. Deixei minha menina no orfanato. Minha menina, minha Thaís. Segurei ela pela última vez esta manhã. Olhei para seu rostinho perfeito. E então a coloquei naquela caixa maldita e bati na porta. Tive que me forçar a sair correndo antes que alguém abrisse a porta. Tive que me forçar a não olhar para trás. Se tivesse olhado, teria pegado ela de volta e destruído tudo. Mas não posso. Não posso deixá-la pagar pelo meu erro. Ela merece uma vida sem a mancha que carrego. Ela merece estar segura. Fechei o diário rapidamente. Meu coração batendo forte demais, lágrimas queimando meus olhos. Que erro! Que mancha! Que perigo! As respostas estavam no trator. Eu sabia disso, mas de repente tinha medo de procurar. E se a verdade fosse algo terrível? E se descobrisse que Aurora era uma criminosa ou que eu era filha de algo horrível? Olhei pela janela do quarto. Lá atrás, além do jardim selvagem, eu podia ver o telhado de um galpão de madeira. E lá dentro desse galpão, Aurora havia dito, estava o trator vermelho.
O sol estava quase completamente escondido agora, tingindo o céu de púrpura profundo. Logo seria noite. Deveria esperar até amanhã, seria mais sensato explorar o galpão com luz do dia. Mas a carta de Aurora ecoava em minha mente. Você merece saber a verdade. Levantei-me da cama, peguei meu celular e liguei a lanterna. Não ia esperar mais um minuto. Já tinha esperado 18 anos por respostas. Era hora de encontrar o trator vermelho. A caminhada até o galpão foi curta, mas cada passo parecia carregar o peso de 18 anos de perguntas. O mato alto roçava em minhas pernas, enquanto eu seguia um caminho mal definido que contornava a lateral da casa. A luz da lanterna do celular dançava à minha frente, criando sombras estranhas entre as árvores e arbustos que haviam crescido sem controle. O galpão era maior do que parecia de longe. Uma construção de madeira envelhecida, com o telhado de zinco parcialmente enferrujado e as portas duplas presas por um cadeado velho. Meu coração afundou quando vi o cadeado. Eu não tinha a chave. Como poderia a Aurora esperar que eu entrasse se não... Então notei. O cadeado estava aberto, apenas passado pelo ferrolho para dar a aparência de estar trancado. Alguém havia estado aqui recentemente. O advogado, provavelmente, preparando tudo para minha chegada. Removi o cadeado e puxei uma das portas. Ela resistiu por um momento, inchada pela umidade, mas então cedeu com um gemido de madeira contra madeira. O cheiro que saiu me atingiu como uma onda. Graxa velha, madeira apodrecida, terra úmida e algo metálico que não consegui identificar. Apontei a lanterna para dentro. E lá estava ele, o trator vermelho. Mesmo coberto por quase 2 décadas de poeira, sujeira e teias de aranha, eu podia ver a cor vermelha desbotada da lataria. Era um Massey Ferguson antigo, exatamente como Aurora havia descrito, com rodas enormes e um assento de metal que provavelmente era desconfortável mesmo quando novo. Ferramentas enferrujadas penduravam nas paredes ao redor dele. Pás, enxadas, facões, cordas apodrecidas. Mas meus olhos estavam fixos apenas no trator. Me aproximei devagar, quase com reverência, como se estivesse me aproximando de um altar sagrado. Porque, de certa forma, era isso que ele representava. Um altar onde os segredos da minha vida haviam sido guardados como oferendas silenciosas. Passei a mão pela lateral do trator, deixando um rastro limpo na poeira espessa. Imaginei a Aurora fazendo a mesma coisa, dirigindo esse veículo pelo terreno, cultivando sua terra, vivendo sua vida solitária, enquanto pensava na neta que havia abandonado. Não abandonado, protegido. Ela havia dito que me protegeu. Mas de quê? Subi no trator com cuidado, testando cada apoio antes de colocar meu peso. O assento de metal estava frio mesmo através do tecido das minhas calças. Olhei ao redor, procurando por algum compartimento óbvio, alguma gaveta escondida. Nada. Então me lembrei das palavras exatas da carta. Debaixo do assento. Me levantei e examinei o assento mais de perto. Era fixado por 4 parafusos nas bordas, mas quando tentei movê-lo, percebi que estava solto. 2 dos parafusos estavam faltando completamente, e os outros 2 estavam apenas enroscados o suficiente para manter o assento no lugar. Com as mãos tremendo, removi os 2 parafusos restantes e levantei o assento. Lá embaixo, em uma cavidade de metal que normalmente abrigaria ferramentas ou peças de reposição, havia uma caixa. Uma caixa de metal pintada de verde oliva, do tipo usado por militares, com fechos nas laterais e uma alça de couro na tampa. Estava surpreendentemente limpa, como se a Aurora a tivesse protegido cuidadosamente da umidade e da sujeira que cobria todo o resto. Peguei a caixa com mãos trêmulas e a coloquei no chão do galpão ao lado do trator. Ajoelhei-me ao lado dela, a lanterna do celular apoiada em um tijolo próximo para iluminar a cena.
Por um longo momento, apenas olhei para ela, respirando fundo, preparando-me para o que quer que estivesse prestes a descobrir. Os fechos abriram facilmente, bem lubrificados e cuidados. Levantei a tampa. Dentro havia papéis, muitos papéis, fotografias, cartas, documentos oficiais, recortes de jornal, tudo organizado em envelopes separados e etiquetados com a letra cuidadosa de Aurora. Peguei o primeiro envelope. A etiqueta dizia: para Thaís ler primeiro, a verdade. Abri o envelope e encontrei uma carta. Outra carta de Aurora, mas esta era diferente. Mais longa, mais detalhada, escrita em várias folhas de papel ao maço. Minha querida Thaís, se você chegou até aqui, então é mais corajosa do que eu jamais fui. Sentar para escrever esta carta é a coisa mais difícil que já fiz, porque significa admitir verdades que passei a vida inteira escondendo. Vou começar pelo começo, pela mentira mais fundamental. Eu não sou sua avó. Sou sua mãe. Sei que isso deve ser um choque terrível. Deixe-me explicar. Em 2005, eu tinha 45 anos. Já havia passado da idade em que a maioria das mulheres tem filhos. Estava vivendo sozinha nesta fazenda há mais de 30 anos e acreditava que minha vida seria sempre assim, solitária, mas segura. Então conheci um homem. Não vou escrever o nome dele nesta carta. Ele não merece ser nomeado, não depois do que fez. Mas preciso que você saiba que quando o conheci, ele não me disse que era casado. Ele era de São Paulo, um empresário que vinha para Santo Antônio do Pinhal nos fins de semana para descansar, como dizia. Frequentava a igreja, era educado, charmoso. Me cortejou durante meses e eu, que havia passado tanto tempo sozinha, acreditei que finalmente tinha encontrado alguém. Quando descobri que estava grávida, fiquei em choque. Na minha idade parecia impossível, mas também fiquei feliz. Finalmente teria uma família, alguém para amar e que me amaria de volta. Foi quando ele me contou a verdade. Ele era casado há 25 anos, tinha 3 filhos adultos. Tinha uma vida inteira em São Paulo que não incluía uma amante de meia-idade grávida no interior. Ele me ofereceu dinheiro para resolver o problema, como ele disse. Quando recusei, quando disse que ia ter o bebê de qualquer jeito, ele se tornou ameaçador. Disse que tinha conexões, advogados poderosos, que faria minha vida um inferno se eu tentasse tornar pública nossa relação ou pedir pensão alimentícia. Disse que ninguém acreditaria em mim, que eu era apenas uma fazendeira pobre tentando dar um golpe em um homem respeitável. E então disse algo que me congelou de medo. Disse que se eu insistisse em ter o bebê e tentar vinculá-lo a ele, ele faria o bebê desaparecer. Acidentes acontecem com crianças, foram as palavras exatas que ele usou. Thaís, eu acreditei nele. Acreditei porque vi algo nos olhos dele naquele momento, algo frio e cruel, que me fez entender que ele era capaz de qualquer coisa para proteger sua reputação e sua família legítima. Então, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Decidi ter você, mas escondê-la dele, escondê-la do mundo. Inventei uma história. Contei para os vizinhos que minha filha, uma filha fictícia, que eu alegava ter tido anos atrás e que morava em outro estado, havia morrido em um acidente de carro, deixando um bebê, que eu iria criar esse bebê. As pessoas acreditaram porque queriam acreditar, porque em cidades pequenas ninguém questiona muito. Você nasceu aqui, nesta casa, em 15 de junho de 2006. Eu mesma fiz o parto sozinha, com a ajuda de um livro de obstetrícia que havia comprado em São Paulo. Foi aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Segurei você nos meus braços e soube, com absoluta certeza, que faria qualquer coisa para mantê-la segura. Mesmo que isso significasse nunca poder assumir que você era minha. Durante 3 meses, criei você em segredo.
3 meses de alegria roubada, de me apaixonar por cada som que você fazia, cada movimento dos seus dedinhos pequenos. Mas o medo nunca me deixou. Ele sabia que eu estava grávida. E mesmo que eu tivesse desaparecido de Santo Antônio do Pinhal nos últimos meses da gravidez, dizendo que ia visitar parentes, ele poderia facilmente descobrir a verdade se quisesse. E então, um dia, ele apareceu. Bateu na minha porta em setembro de 2006, 3 meses depois que você nasceu. Disse que tinha ouvido rumores de que eu estava criando um bebê. Quis ver você. E o modo como olhou para você, Thaís. Vi nos olhos dele o mesmo cálculo frio de antes. Ele estava avaliando se você era uma ameaça. Naquela noite, depois que ele foi embora, não consegui dormir. Fiquei olhando para você no berço improvisado e soube o que tinha que fazer. No dia seguinte, coloquei você em uma caixa de papelão forrada com cobertores. Dirigi até Curitiba. Encontrei o orfanato Santa Teresa e deixei você lá, com o coração despedaçado em 1 milhão de pedaços. Mas antes de fazer isso, registrei uma propriedade em seu nome, através de um advogado que contratei em São Paulo. Esta fazenda. Deixei instruções de que, quando você completasse 18 anos, receberia tudo, junto com a verdade. Durante 18 anos, acompanhei sua vida à distância. Subornei uma funcionária do orfanato para me enviar fotos suas, ocasionalmente, boletins escolares, atualizações sobre como você estava. Nunca me aproximei fisicamente, nunca arrisquei que ele descobrisse onde você estava. Mas também nunca esqueci você, nem por um único dia. Nos envelopes que estão nesta caixa, você vai encontrar documentos que provam tudo o que estou dizendo. Sua certidão de nascimento real, onde consto como mãe. Fotografias suas, que tirei antes de te deixar no orfanato. Cartas que escrevi para você ao longo dos anos, mas nunca enviei. E informações sobre seu pai biológico, caso você decida algum dia confrontá-lo. Também vai encontrar algo mais. Você tem uma irmã. Júlia Almeida tem 28 anos e é filha dele com a esposa legítima. Ela não sabe nada sobre você, mas achei que você deveria ter a opção de conhecê-la se quiser. Deixei os dados de contato dela em um envelope separado. Thaís, sei que isso é muito para processar. Sei que provavelmente está com raiva de mim agora e tem todo o direito de estar. Abandonei você. Mesmo que tenha sido para protegê-la, ainda assim abandonei. Mas quero que saiba, você foi amada. Cada dia, cada hora, cada minuto, nunca parei de amar você. Esta fazenda é sua agora. Faça com ela o que quiser. Venda-a, more nela, queime-a até o chão. É sua por direito. E a verdade também é sua. Use-a com sabedoria. Com todo o amor que existe em meu coração partido, Aurora, sua mãe. Quando terminei de ler, estava chorando tão forte que mal conseguia respirar. Deixei a carta cair no chão e abracei meus joelhos, soluçando ali no galpão empoeirado, ao lado do trator vermelho que havia guardado esse segredo devastador por tanto tempo. Minha mãe. Aurora era minha mãe. Ela não me abandonou por vergonha ou por não me querer. Ela me deixou para me salvar. De um homem que era capaz de ameaçar fazer um bebê desaparecer. Não sei quanto tempo fiquei ali, chorando. Poderiam ter sido minutos ou horas. A raiva, a tristeza, a confusão e, estranhamente, o alívio se misturavam em mim em ondas que me deixavam tonta. Finalmente, quando não havia mais lágrimas, peguei a caixa e comecei a examinar os outros envelopes. Haviam marcado certidão de nascimento original. Abriu e lá estava. Thaís Martins da Silva. Nascida em 15 de junho de 2006, filha de Aurora Martins da Silva, pai não declarado. Outro envelope continha fotografias, fotos de mim como bebê, nos braços de Aurora. Ela estava sorrindo em algumas, chorando em outras,
Em uma delas, particularmente dolorosa de ver, ela estava beijando minha testa, os olhos fechados, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Um terceiro envelope tinha recortes de jornal, boletins escolares que nunca soube que alguém guardava, desenhos que eu tinha feito quando criança e que de alguma forma chegaram às mãos dela. E então encontrei o envelope marcado, seu pai, informações. Minhas mãos tremeram ao pegá-lo. Parte de mim queria queimá-lo sem abrir. Que tipo de homem ameaça fazer um bebê desaparecer? Que tipo de pessoa eu quereria conhecer que fosse capaz disso? Mas Aurora havia dito: use a verdade com sabedoria. Abri o envelope. Dentro havia uma fotografia de um homem de meia idade, bonito de um jeito polido, usando terno caro. Reconheci o fundo da foto. Era a praça central de Santo Antônio do Pinhal, em frente à igreja. Aurora devia ter tirado a foto às escondidas. Junto com a foto, havia um recorte de jornal de 2005, mostrando o mesmo homem em uma reportagem sobre empresários paulistas. O nome sob a foto me fez engasgar. Roberto Almeida, CEO da Almeida Construções. E embaixo, em letra pequena mas clara, Aurora havia escrito: pai de Thaís, casado, 3 filhos, Júlia, 28, Roberto Júnior, 26, e Marcos, 23. Mora em São Paulo. Endereço e telefone no papel anexo. Thaís tinha 28 anos. A mesma idade que eu. Não, espera. Ela tinha 10 anos a mais que eu. O que significava... Meu coração parou. Júlia nasceu enquanto ele estava com Aurora. Ele engravidou Aurora enquanto já tinha uma filha com a esposa. E depois teve a coragem de ameaçá-la, de ameaçar me fazer desaparecer para proteger sua família perfeita. A raiva que senti foi tão intensa que tive que me levantar e andar em círculos no galpão para não gritar. Esse homem destruiu a vida de Aurora, me roubou uma mãe. E estava vivendo sua vida tranquila em São Paulo, como se nada tivesse acontecido. Peguei meu celular, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar. Faltavam 20 minutos para as 9 da noite. Ainda havia luz suficiente para ver a tela. Pesquisei Roberto Almeida CEO no Google. A primeira coisa que apareceu foi um artigo de 3 semanas atrás. Empresário Roberto Almeida falece aos 75 anos vítima de infarto. Ele estava morto. Senti algo estranho se movendo dentro de mim. Não era satisfação exatamente, nem tristeza. Era algo mais vazio. Uma porta se fechando antes que eu pudesse decidir se queria passar por ela. Nunca poderia confrontá-lo. Nunca poderia olhar nos olhos dele e dizer: eu sou Thaís, eu sobrevivi apesar de você. Mas Júlia estava viva. Minha meia-irmã. Voltei à caixa e procurei o envelope marcado: Júlia, informações para contato. Foi quando ouvi o som de um motor se aproximando pela trilha. Faróis iluminaram as paredes do galpão. Alguém estava chegando. Meu primeiro instinto foi me esconder. Apaguei a lanterna do celular rapidamente e me pressionei contra a parede do galpão, o coração batendo tão forte que achei que quem quer que estivesse lá fora poderia ouvi-lo. A caixa de metal ainda estava aberta no chão, os documentos espalhados ao redor dela como evidências de um crime. O carro parou em frente à casa. Ouvi uma porta se abrir e fechar, passos na terra batida. Então, uma voz masculina, mais velha, com sotaque do interior. Olá, tem alguém aqui? Sou o Dr. Henrique Costa, o advogado de Dona Aurora. Vi luz lá em cima da estrada e imaginei que a senhorita Thaís pudesse ter chegado. Alívio inundou meu corpo tão rápido que minhas pernas quase cederam. O advogado. Claro. Aurora tinha mencionado ele na carta. Estou aqui! Gritei, saindo do galpão com a lanterna do celular acesa novamente. No galpão, a silhueta de um homem apareceu contornando a casa, carregando uma lanterna muito mais potente que a minha. Quando chegou perto o suficiente para eu ver seu rosto,
Vi um senhor de uns 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos penteados cuidadosamente para trás, óculos de aro dourado e um terno que parecia caro demais para uma visita noturna a uma fazenda abandonada. Senhorita Thaís Martins? Ele perguntou, estendendo a mão. Henrique Costa. Sinto muito por aparecer assim, sem avisar. Mas quando passei pela estrada e vi luz na propriedade, quis me certificar de que estava tudo bem. A irmã Beatriz me informou que você tinha recebido a carta hoje de manhã, mas não esperava que viesse tão rapidamente. Apertei a mão dele, ainda tentando acalmar meu coração acelerado. Eu encontrei a caixa, li a carta de Aurora, a carta verdadeira. Sua expressão se suavizou imediatamente, os olhos atrás dos óculos mostrando uma compaixão genuína. Imagino que tenha sido um choque terrível. Dona Aurora confiou em mim há 18 anos para cuidar de todos os aspectos legais da herança e garantir que você recebesse tudo na hora certa. Ela era uma mulher extraordinária, sabe? Carregou esse fardo sozinha por tanto tempo. Você sabia? Sobretudo, sim, ela precisava de alguém para organizar o trust, para garantir que a propriedade estivesse em seu nome quando completasse 18 anos, para preparar todos os documentos. Fui a única pessoa em quem ela confiou com a verdade completa. Ele olhou para o galpão atrás de mim, para a caixa aberta no chão. Encontrou tudo o que precisava? Assenti, as lágrimas ameaçando voltar. Ela era minha mãe, não minha avó. E meu pai era Roberto Almeida. Sim, eu sei. Dr. Henrique suspirou pesadamente. Um homem terrível, se me permite dizer. Dona Aurora veio ao meu escritório em 2006, grávida e apavorada, me contando que ele havia ameaçado fazer você desaparecer. Eu quis denunciá-lo à polícia imediatamente, mas ela me implorou para não fazer isso. Disse que ele tinha advogados poderosos, conexões políticas, que isso só tornaria tudo pior. Então, fizemos o que podíamos dentro dos limites da lei. Criamos uma blindagem legal ao redor de você. Uma blindagem? A propriedade foi registrada em um trust irrevogável em seu nome desde o dia em que nasceu. Se algo acontecesse a Dona Aurora, você automaticamente herdaria tudo aos 18 anos, sem possibilidade de contestação. Também mantive documentação de tudo, inclusive as ameaças que Almeida fez, guardadas em cofre de banco. Caso ele tentasse algo, teríamos evidências. Ele fez uma pausa. Mas ele nunca tentou. Aparentemente, depois que Dona Aurora te levou para o orfanato, ele decidiu que o problema estava resolvido. Nunca mais a procurou. A raiva voltou, quente e amarga. Ele simplesmente seguiu com a vida dele, esposa, filhos, empresa de sucesso, como se Aurora não existisse, como se eu não existisse. Sim, e morreu 3 semanas atrás, sem nunca responder pelo que fez. Dr. Henrique ajustou os óculos. Mas você precisa saber de algo importante, Thaís. Ele pode estar morto, mas sua família não está, especialmente Júlia. Meu estômago se apertou. Júlia, minha meia-irmã. Dona Aurora me fez prometer que, se você decidisse conhecer Júlia, eu facilitaria o contato de forma cuidadosa. Júlia não sabe nada sobre você, sobre o caso que o pai teve, sobre nada. Para ela, Roberto Almeida era um pai dedicado e um marido fiel. A verdade pode destruí-la. Sentei-me no degrau de entrada do galpão, a cabeça girando. Eu deveria contar a ela? Eu tenho esse direito? Dr. Henrique sentou-se ao meu lado, sua lanterna iluminando o jardim selvagem à nossa frente. Isso só você pode decidir. A Aurora deixou essa escolha com você. Mas posso dizer, de uma perspectiva legal e humana, que há consequências em ambos os lados. Se você procurar Júlia e contar a verdade, pode ganhar uma irmã ou pode ganhar uma inimiga. Famílias odeiam quando seus mitos são destruídos. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Então perguntei, como ela é?
Júlia. Dr. Henrique sorriu levemente. Curiosamente, pesquisei sobre ela quando Dona Aurora me pediu para incluir as informações de contato dela na caixa. Júlia Almeida é arquiteta. Trabalha em São Paulo. Tem escritório próprio, especializada em restauração de casas históricas. Pelo que pude ver nas redes sociais, parece ser uma pessoa gentil, criativa. Divorciou-se há 2 anos, não tem filhos. Foi muito próxima do pai. Quando ele morreu, ela escreveu um longo post sobre como ele era seu herói. Isso doeu mais do que eu esperava. Roberto Almeida conseguiu ser herói para a filha legítima enquanto ameaçava a existência da filha bastarda. Há outra coisa que você precisa saber, continuou o Dr. Henrique, sua voz ficando mais séria. A propriedade tem algumas dívidas, impostos atrasados principalmente, e IPTU de vários anos. Não é uma quantia absurda, mas são cerca de R$ 12.000 que precisam ser pagos nos próximos 90 dias, para evitar que a prefeitura inicie processo de execução fiscal. R$ 12.000. Eu tinha pouco mais de 1.000. E se eu não conseguir pagar? Você perderia a propriedade, seria leiloada para cobrir as dívidas. Ele olhou ao redor, para a casa, para a terra. Dona Aurora deixou tudo que tinha para você, Thaís, mas infelizmente não tinha muito em termos de dinheiro líquido. A fazenda é seu maior ativo. Você poderia vendê-la, é claro. Com 12 hectares tão perto de uma área turística como Santo Antônio do Pinhal, provavelmente conseguiria uns R$ 300.000. Pague as dívidas. Fique com o resto. Comece uma vida nova. Ou poderia ficar. Essa opção também estava ali, tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Ficar nesta casa onde minha mãe viveu, trabalhar esta terra, descobrir quem eu era longe do orfanato, longe de tudo que conhecia. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Claro, e não está sozinha nisso. Dr. Henrique me entregou um cartão de visita. Esse é meu número pessoal. Me ligue sempre que precisar de ajuda, seja legal, prática ou apenas alguém para conversar. Prometi a Dona Aurora que cuidaria de você e levo minhas promessas a sério. Agradeci, guardando o cartão no bolso. Dr. Henrique se levantou, limpando a poeira das calças. Há eletricidade na casa. Cortei quando Dona Aurora faleceu, mas reativei ontem quando soube que você estava vindo. Água também está funcionando, do poço artesiano. A casa está básica, mas habitável. Deixei alguns suprimentos na cozinha. Comida enlatada, café, pão, o suficiente para alguns dias. Obrigada por tudo, por cuidar dela, por me esperar. Ele sorriu com tristeza. Dona Aurora era uma cliente, mas também se tornou uma amiga ao longo dos anos. Ela merecia muito mais do que a vida lhe deu. Espero que você encontre aqui o que ela queria que você encontrasse. Paz, respostas e talvez um futuro. Depois que Dr. Henrique foi embora, voltei ao galpão e recolhi todos os documentos, organizando-os cuidadosamente de volta na caixa de metal. Carreguei a caixa para dentro da casa e passei as próximas horas lendo cada carta, olhando cada fotografia, absorvendo 18 anos de amor silencioso que Aurora havia documentado meticulosamente. Havia cartas que ela escreveu para mim em cada aniversário, mas nunca enviou. Cartas descrevendo como imaginava que eu seria, o que estaria fazendo, do que gostaria. Era doloroso e reconfortante ao mesmo tempo ler essas fantasias maternas, ver quanto ela se importava mesmo de longe. Por fim, peguei o envelope com as informações de Júlia. Dentro havia um número de telefone, um endereço em São Paulo e uma impressão de uma página de rede social mostrando seu perfil profissional. Na foto, Júlia tinha cabelos castanhos longos, olhos escuros como os meus, um sorriso que parecia genuíno. Parecia ter uns 30 anos, não 28. Bonita, confiante, bem-sucedida. Minha irmã. Peguei meu celular. Eram 2 da manhã, muito tarde para ligar, mas meus dedos já estavam digitando uma mensagem.
Olá, Júlia. Meu nome é Thaís Martins. Você não me conhece, mas preciso conversar com você sobre algo importante relacionado ao seu pai, Roberto Almeida. Sei que isso deve parecer estranho, mas por favor, me dê uma chance de explicar. Podemos conversar? Fiquei olhando para a mensagem digitada por 5 minutos antes de apertar enviar. A resposta veio na manhã seguinte, às 8 horas. Eu tinha dormido na cama de Aurora, enrolada no cobertor de retalhos, que cheirava levemente a lavanda, com a caixa de metal aos pés da cama, como um tesouro guardado. Quem é você? Como conseguiu meu número? Se é sobre herança, meu pai já morreu e tudo foi resolvido legalmente. Respirei fundo e digitei a resposta. Não é sobre herança, é sobre verdade. Sou filha de Roberto Almeida, sua meia-irmã. Nasci de um relacionamento que ele teve em 2005 com uma mulher chamada Aurora. Tenho documentos que provam tudo. Sei que isso é muito para processar, mas pensei que você merecia saber. Desta vez a resposta demorou 1 hora. Quando veio era curta. Isso é impossível. Meu pai nunca faria algo assim. Eu tenho certidão de nascimento, fotos, cartas, tudo documentado. Posso te mostrar se você quiser se encontrar comigo. Ou posso desaparecer da sua vida e você nunca mais ouvirá falar de mim. A escolha é sua. 3 horas se passaram. Eu estava no jardim, tentando identificar que tipo de plantas a Aurora tinha cultivado sob todo aquele mato, quando o telefone tocou. Era Júlia. Me encontre na padaria central de Santo Antônio do Pinhal às 3 da tarde de hoje, disse ela, a voz tensa, e venha preparada para provar cada palavra que disse. Quando cheguei à padaria às 3 horas, carregando a caixa de metal e meu coração pesado, Júlia já estava lá. Ela estava sentada em uma mesa perto da janela, vestindo um blazer cinza e calça jeans, os cabelos presos em um rabo de cavalo elegante. Quando me viu entrar, seus olhos se arregalaram. Meu Deus, ela sussurrou. Você tem os olhos dele, exatamente os olhos dele. Sentei-me à sua frente, colocando a caixa sobre a mesa. Obrigada por vir. Júlia estava visivelmente tensa, os lábios pressionados em uma linha fina. Eu quase não vim. Quase bloqueei seu número e fingi que essa conversa nunca aconteceu. Mas ela hesitou. Algo na sua mensagem parecia verdadeiro. Então, aqui estou. Me prove. Abri a caixa e comecei a mostrar os documentos. A certidão de nascimento, as cartas de Aurora. Júlia examinou tudo em fotografias, seu rosto ficando cada vez mais pálido, as mãos tremendo levemente quando segurava os papéis. Quando terminou, ela empurrou tudo de volta para mim e ficou olhando pela janela, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Ele me disse que minha mãe era tudo para ele, disse ela finalmente, a voz quebrada, que ele nunca a trairia. Eu baseei toda a minha visão sobre relacionamentos, sobre família, sobre homens, nessa mentira. Sinto muito, eu disse, e era verdade. Não queria destruir suas memórias dele, mas achei que você merecia saber a verdade. Júlia finalmente olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você se parece com ele, mais do que eu. É estranho e doloroso ao mesmo tempo. Todos esses anos, você existiu e eu não sabia. Você é minha irmã e eu não sabia. Também não sabia sobre você, admiti. Cresci em um orfanato, acreditando que estava sozinha. Descobri sobre a Aurora, sobre você, sobre tudo isso há 2 dias. Ficamos sentadas em silêncio por um longo tempo, 2 irmãs que eram estranhas, unidas pelo sangue e divididas por décadas de segredos. O que você vai fazer agora? Júlia perguntou finalmente. Não sei. Tenho uma propriedade com dívidas, sem dinheiro, sem plano. Provavelmente vou ter que vender tudo e seguir em frente. Júlia limpou as lágrimas e endireitou os ombros, e vi nela a mesma determinação que reconhecia em mim mesma.
Quanto de dívida? 12.000 reais em impostos atrasados. Ela assentiu lentamente. Deixa eu te contar uma coisa sobre nosso pai. Ele me deixou uma herança considerável. Dinheiro que foi construído, pelo menos em parte, enquanto ele destruía a vida da sua mãe e ignorava sua existência. Ela pegou a bolsa. Não posso mudar o passado. Não posso fazer meu pai ser um homem melhor do que foi. Mas posso fazer algo agora. Posso pagar essas dívidas. Não, eu disse imediatamente. Não precisa fazer isso. Não é sua responsabilidade. Talvez não seja responsabilidade. Talvez seja escolha. Júlia me olhou nos olhos. Você é minha irmã, Thaís. A única irmã que tenho. Roberto Júnior e Marcos mal falam comigo desde o divórcio. Mas você apareceu na minha vida e me deu algo que não sabia que precisava. A verdade e uma segunda chance de ter família de verdade. Chorei ali, na padaria central de Santo Antônio do Pinhal, enquanto Dona Odete nos observava com curiosidade da balcão. E Júlia chorou também, e nós duas rimos de como ridículas parecíamos, duas mulheres adultas soluçando sobre uma caixa de metal cheia de segredos antigos. 3 meses depois, estava plantando tomates no jardim de Aurora, quando ouvi um carro subindo a trilha. Era Júlia, como acontecia todos os fins de semana agora. Ela tinha ajudado não apenas com as dívidas, mas também com a restauração da casa, usando suas habilidades de arquiteta para transformar a propriedade abandonada em um lar de verdade. As paredes tinham tinta nova. O telhado estava consertado. O jardim estava começando a florescer novamente, plantado com as mesmas sementes que Aurora usava anos atrás. E o trator vermelho, limpo e restaurado, estava estacionado no galpão, um monumento silencioso aos segredos que uma vez guardou. Trouxe almoço, Júlia gritou saindo do carro com sacolas de comida. E adivinha, consegui um cliente novo em Campos do Jordão, uma casa do início do século XX que precisa de restauração completa. Pensei que talvez você pudesse me ajudar com os jardins. Sorri, limpando a terra das mãos. Adoraria. Enquanto preparávamos o almoço na cozinha de Aurora, eu olhei ao redor desta casa que agora era minha, desta vida que estava construindo, desta família que encontrei de formas tão inesperadas. Nunca conheci Aurora, nunca ouvi sua voz ou senti seus abraços, mas ela me deu algo talvez mais valioso. Ela me deu a verdade e a coragem de abraçá-la. O trator empoeirado no galpão guardava mais do que segredos. Guardava amor, sacrifício e a prova de que, às vezes, as pessoas que mais nos amam são aquelas que fazem as escolhas mais difíceis para nos proteger. E agora, finalmente, eu estava em casa. Se você chegou até aqui comigo, obrigada, de coração. Minha jornada começou em um orfanato. Sem família, sem passado, sem nada além de perguntas. E terminou em uma fazenda no interior, com uma irmã ao meu lado e um jardim florescendo onde antes só havia mato. Aurora me ensinou que amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. E Júlia me ensinou que família pode ser construída, mesmo quando tudo parecia perdido. Se você gostou dessa história, se inscrever no canal e ativa as notificações para não perder as próximas. E eu quero saber de você, o que essa história te fez sentir? Você já teve que tomar uma decisão difícil para proteger alguém que ama? Já perdoou algo que parecia imperdoável? Compartilha aqui embaixo, porque suas histórias importam tanto quanto a minha. A gente se vê na próxima. E lembra, não importa onde você começou, você sempre pode escolher quem quer ser.